Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo comentar um pouco sobre a terceira rodada do Brasileirão. Vamos ver aí o que teve de melhor, o que teve de pior nessa terceira rodada, fazendo aí um esquenta aí para a quarta rodada que vem aí nesse final de semana. Então, vamos dar uma conferida aí nesses resultados e comentar o que teve de bom. Bom, no sábado, passado, teve o primeiro jogo lá da rodada, foi o Fortaleza e o Fluminense, um jogo na Arena Castelão, um jogo muito esperado, né? Os dois times jogam futebol para frente, um bom futebol. O Fluminense é a sensação, né? Esse início aí de temporada, né? Vamos dizer assim, apesar dos estaduais, mas o início de temporada realmente é agora, né? Onde a gente tem aí Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão. E o Fluminense vem jogando muito bem, né? E na Arena Castelão, o Fortaleza atropelou o Fluminense, não tomou conhecimento. Se não fosse o goleiro Fábio, poderia ser uma goleada até maior. Ficou 4-2 para o Fortaleza, sendo que perderam muitos gols, né? Poderiam ser ali muito mais. Então realmente amassou, jogou muito bem e causou uma impressão muito boa o Fortaleza, né, para o restante da temporada, tanto na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, no Brasileirão. Acho que vai fazer uma boa temporada aí o Fortaleza. Lembrando que o técnico Vojvoda já é um dos principais técnicos aí do Brasil que está há mais tempo nos times, né? Tanto o Vojvoda quanto o Abel Ferreira são os técnicos ali que estão há mais tempo nos seus clubes. Bom, o São Paulo também enfrentou aí o Coritiba, né, jogando em Coritiba, e empatou 1-1. O Coritiba ainda não conseguiu vencer no campeonato, não vem jogando bem, foi eliminado na Copa do Brasil no meio da semana pelo Sport, um time da segunda divisão. Foi o único clube da segunda divisão que conseguiu ali êxito, né, o Sport. O resto foi todos os clubes da Série A. Então o Coritiba não vem numa boa fase, o São Paulo também, apesar da melhora aí com o Dorival, a vitória sobre o América, mas não tá legal também o futebol do São Paulo. Bom, o Corinthians e Palmeiras, né, também no sábado aí, o Palmeiras atropelou, venceu por 2-1. E a questão do Corinthians é que tá uma bagunça, né? O clube, o time, a diretoria, tudo uma bagunça. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians vai jogar nessa quarta rodada, né? E em cada rodada desse início de Brasileirão, o Corinthians teve um técnico, né? Na primeira rodada foi o Lázaro, técnico. Na segunda rodada, o Danilo, que era assistente técnico, estava ali cumprindo um buraco, né? Preenchendo um buraco enquanto o Cuca não chegava. Na terceira rodada teve o Cuca. E o Cuca caiu, né, devido à polêmica envolvendo aí seu nome, né? E aí, na quarta rodada, será o novo técnico do Corinthians, né? O Corinthians contratou o Vanderlei Luxemburgo, que será o técnico a partir dessa quarta rodada. Então isso é incrível, né? A gente, se for comentar com uma pessoa, vai pensar que é até mentira, né? A gente falar isso. São 4 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Corinthians já teve 4 técnicos. Então é muito difícil, né, um time jogar, por mais que tenham bons jogadores ali, é realmente um bando ali que está ali em campo ali, até os jogadores assimilarem aquilo que o novo técnico propõe, né? Alguns vão assimilar de forma mais rápida, outros não. No entanto, é muito difícil, né? Então vai demorar bastante aí o Corinthians para conseguir jogar bem. Se é que vai conseguir jogar, né? Na Copa Libertadores perdeu para o Independiente Del Valle em casa por 2-1, está numa situação complicada aí também na Libertadores. No Brasileirão está na zona de rebaixamento. Bom, o Cruzeiro também jogou no sábado, né? E venceu o Bragantino por 3-0. Uma vitória incrível aí do Cruzeiro, né? De certa forma até inesperada, né? O time do Bragantino é um bom time e o Cruzeiro aí superou as expectativas, venceu muito bem, vem de 3 vitórias seguidas. O Cruzeiro venceu o Grêmio, venceu o Náutico pela Copa do Brasil e agora venceu o Red Bull Bragantino. Vai com tudo aí o Cruzeiro para essa quarta rodada. Bom, o América enfrentou o Santos, né? E aquele velho problema do América, né? A finalização, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. É uma situação um pouco delicada, mas o América tem um bom time.
É o time que tem a pior defesa do campeonato, tomou 9 gols, em cada jogo tomou 3 gols, mas foram gols de falhas individuais, não foram falhas coletivas, né, do sistema defensivo. A gente vê que ali, individualmente, teve jogadores que falharam talvez me arrisco dizer, até quase nos 9 gols ali praticamente, né? Então teve muitas falhas individuais, muita falta de atenção ali, o que levou o time a levar esse tanto de gols, né? Jogou bem contra o Santos também, e não conseguiu ali a vitória, né? No finalzinho pressionou muito o Santos e não conseguiu empatar o jogo. O Atlético Mineiro jogou com o Atlético Paranaense também no sábado em Belo Horizonte, venceu por 2-1. Destaque aí para o Hulk, né, que fez uma partidaça, fez 2 golaços, assim, realmente incrível os gols que o Hulk fez. E o Atlético Paranaense, um bom time, né, um time aí que vem cada ano aí melhorando, tem um elenco caro, um bom elenco, né, o Vitor Roque marcou um gol também, né, e vai fazer uma boa temporada também. Jogando em casa contra o Atlético Mineiro no Independência é sempre muito difícil. E no dia 30, né, no domingo aí passado, a gente teve o clássico envolvendo Botafogo e Flamengo, né? Na verdade, Flamengo e Botafogo. O Flamengo era o mandante. E o Botafogo venceu o Flamengo por 3-2, uma bela vitória do Botafogo, bem jogando muito bem o Botafogo. E conseguiu vencer ali com autoridade, né, o Flamengo. E o Botafogo é o líder do campeonato, são 3 jogos, 3 vitórias, há muito tempo, né? Se eu não me engano, é desde 2013 que o Botafogo não ocupava essa posição na tabela, né? A primeira colocação ali na tabela. Então, é realmente um ótimo resultado aí para o Botafogo, né? E vem fazendo uma excelente campanha. Jogou muito bem contra o Flamengo, foi uma partida que teve algumas polêmicas ali envolvendo a arbitragem, né? Principalmente a questão da expulsão do técnico do Botafogo, que já vai completar aí 1 ano no cargo, né? Já está há bastante tempo. E o Botafogo ficou um período ali com 1 a menos, mesmo assim conseguiu superar o Flamengo ali. E o Flamengo conseguiu fazer os 2 gols com o Léo Pereira, que estava ali improvisado de lateral, né, jogando um pouco na lateral ali esquerda. E o Botafogo não tomou conhecimento, né? O Internacional, né, venceu o Goiás no Beira-Rio por 1-0. Resultado importante para o Inter também, tem mostrado aí uma certa regularidade, tem ido bem no campeonato, apesar de ter sido eliminado ali no Gauchão, mas é um time que está mostrando aí bastante resultados aí, né? Tanto na Copa do Brasil conseguiu vencer nos pênaltis, na Libertadores tem feito aí 1-0, empate fora de casa, e no Brasileirão conseguiu fazer aí o dever de casa, venceu o Goiás por 1-0. O Grêmio fez um jogo duríssimo, né, contra o Cuiabá, como sempre, né? O jogo do Grêmio sempre é muito duro, né? Muito difícil para o Grêmio. E conseguiu uma vitória também importante, se reabilitou no campeonato, né? Fez 2-1 no Cuiabá. O Cuiabá não vem numa boa fase, né? Vai enfrentar o América aí na próxima rodada, mas teve dificuldades aí e cedeu a vitória para o Grêmio. Já na segunda-feira a gente teve o jogo que fechou a rodada, que foi Vasco e Bahia, e o Vasco tinha uma expectativa muito grande em cima do Vasco, né? Começou vencendo no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte. No segundo jogo começou fazendo 2-0 no Palmeiras, ficou aquela sensação, né? O Vasco voltou. No entanto, nesse jogo, que era um jogo da reafirmação, um jogo em casa, o time não conseguiu jogar bem contra o Bahia, tentou ali, tomou as ações do jogo, e no contra-ataque o Bahia fez 1-0 no final do primeiro tempo, e o Vasco não conseguiu ali no segundo tempo criar oportunidades para empatar o jogo, né? Perdeu o gás ali, jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu jogar, e o Bahia só segurou. Então, foram os resultados aí dessa terceira rodada. Bom, vamos comentar aqui um pouco a tabela, como que ficou a tabela de classificação. O Botafogo está na liderança aí com 9 pontos, o Fortaleza tem 7, o Palmeiras tem 7, o Internacional tem 7, esse é o G4, né? O Internacional aí muito bem aí. O Fluminense tem 6, o Cruzeiro tem 6, Grêmio tem 6, São Paulo tem 4, o Vasco tem 4, Atlético Mineiro 4, Santos 4,
Bragantino 4 pontos, Flamengo 3, Atlético Paranaense 3, Bahia 3, Goiás 3 e aí na zona de rebaixamento o Corinthians com 3, Cuiabá, Coritiba com 1 ponto, ainda não conseguiram vencer e o América também não pontuou no campeonato e é o lanterna da competição. Bom, vamos conferir aqui como que vão ser os jogos aí da quarta rodada. A quarta rodada vai começar nesse sábado, né, dia 6 de maio, né, dia 6/5, às 4 horas. E aí a gente vai ter Cruzeiro e Santos em Belo Horizonte. Fluminense e Vasco, né, vai ter um clássico aí no Rio de Janeiro, né, no sábado também, dia 6/5. E aí no dia 7, né, no domingo, às 11 da manhã, a gente tem América e Cuiabá em Belo Horizonte. O Bahia e Curitiba, né, na Bahia, às 4 horas da tarde, né, no domingo. O São Paulo vai enfrentar o Internacional aí também no domingo, né, às 4 horas. Atlético Paranaense e Flamengo, às 4 horas. Grêmio e Bragantino, às 6h30. Botafogo e Atlético. Goiás e Palmeiras, 18h30. Corinthians e Fortaleza na segunda-feira. Bom, aqui a gente vê que tem bons jogos aqui, né? Acho que Cruzeiro e Santos vai ser um jogo interessante. Tanto o Santos conseguiu a última vitória aí em cima do América, né? Se reabilitou no campeonato e o Cruzeiro vem numa crescente, né? Então pode ser sim um jogo interessante. Fluminense e Vasco também, por ser um clássico aí, né? Sempre legal de assistir. Eu acho que Atlético Paranaense e Flamengo também vai ser um bom jogo, né? O Flamengo precisando vencer, né? O Sampaoli ali iniciando o seu trabalho e jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é sempre muito forte aí fora de casa. São Paulo Internacional também um grande jogo, né? Nas 4 horas o Internacional vem de bons resultados e o São Paulo precisa vencer também, né? O Dorival Júnior precisa se reafirmar aí. Botafogo e Atlético, um jogo interessante também, né? O Botafogo é o líder do campeonato e o Atlético Mineiro vem numa crescente, né? Conseguiu aí vencer o Atlético Paranaense, precisa se reafirmar na competição, o Kudê precisa mostrar a que veio, né? Fazer ali bons jogos, então promessa de ser um bom jogo, né? Vai ser no Rio de Janeiro, Botafogo e Atlético, domingo às 18 horas. E na segunda-feira, eu acho que esse jogo também vai ser terrível, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento e vai enfrentar o Fortaleza, né, que vem jogando aí um grande futebol, né? É o estreia do Luxemburgo aí no Brasileirão 2023. Então é isso aí, pessoal. Os comentários aí, as minhas impressões aí sobre essa terceira rodada e a expectativa para a quarta rodada. A gente vai continuar aí acompanhando os jogos da Libertadores, Copa do Brasil, que teve sorteio aí essa semana, e vamos trazendo aí os resultados. Então eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.